34ª rodada do Brasileirão. Na tela aí, jogos. Subiu demais, hein, Facincani? A média de gols nessa 34ª rodada, que já abriu com 8 naquele empate no Maracanã. Jogo adiantado, né, que foi disputado no dia 13. No sábado, tivemos a goleada do Santos de virada sobre o Cruzeiro. A vitória do Furacão. Impressionante o Furacão, em terceira vitória consecutiva. Qual é a sua idade? 34. É a idade do Eduardo Barros. Exatamente. Técnico mais jovem do brasileiro. 4 jogos e ele tem um desempenho, aproveitamento, claro, 4 jogos, 83%. Um empate, 3 vitórias. Ou seja, sensacional. A sementinha que foi plantada pelo Thiago Nunes, gente, tá germinando aí. Eu acho que o Atlético já encontrou o substituto para o Thiago Nunes. Mas, enfim, Palmeiras perdeu para o Grêmio, hein? Primeira derrota do Palmeiras no Allianz Parque, nesse brasileiro. Primeira derrota do Mano no Allianz Parque como técnico. Como técnico. Seja visitante ou mandante. Seja visitante ou mandante. Nunca perdeu lá. Nunca tinha perdido. E não é nada, não é nada. Pois é. Vamos ver, troca a página aí, outros jogos, né? A rodada termina hoje, hein, gente? Hoje à noite com um jogo importante lá na luta contra o rebaixamento. Goiás 4-3, jogo fantástico no Serra Dourada. Vitória do Goiás, que está a 4 pontos do Corinthians, hein? Botafogo venceu o Corinthians. Aliás, Botafogo, quando recebe o Corinthians no Rio de Janeiro, deita e rola. Despacha. Impressionante essa série. Internacional e Fortaleza. Dificuldades que o Inter encontrou lá no Beira-Rio, hein? Pois é, e depois com pênalti no fim do jogo, etc e tal. Teve todo um ar dramático esse jogo 2-2. E o Inter, depois que mandou o Odair embora, com todo respeito, né? Ladeira abaixo, né? Enfim, foi tentar achar um culpado por uma situação que não tinha culpado, né? Porque aquela eliminação para o Flamengo teve um peso, a derrota na Copa do Brasil também teve ainda um plus em relação ao trabalho do Odair, mas que era muito bom, né? Que foi apenas um período que talvez o Inter estivesse passando pelo que passou o Flamengo nos anos anteriores. Chegava, mas faltava o título. Chegava, mas faltava o título, mas ia bater campeão uma hora. O trabalho tinha essa sequência. E a pressa acabou limando tudo. Exatamente. Gira aí pra gente continuar nos outros resultados. Ceará empatou com o São Paulo no apagar das luzes, hein? São Paulo estava vencendo no Castelão e o Ceará buscou o empate. E no jogo do drama, né? O Avaí já rebaixado, o Chapecoense com a situação muito difícil, mesmo com a vitória. 1-0. E hoje a rodada se encerrando lá no Rei Pelé, CSA. Ainda sonhando com a permanência, e o Fluminense, que hoje pode jogar o Cruzeiro no Z4. É o que a gente vai ver na classificação, ó. Coloca na tela aí, ó. Facincani, bom, já tem o Flamengo, a novidade é o Santos, que é o novo vice-líder, passando o Palmeiras no número de vitórias. Palmeiras é o terceiro colocado e o Grêmio o quarto. O G4 é essa a situação. O Atlético pode terminar no G4, hein? Exato. Com a bola que está jogando, não descartem. São Paulo fica agora a 5 pontos do Grêmio, mas repito, né? É sempre bom a gente lembrar, com essa conquista do Flamengo na Libertadores, abriu o G8. Sim. E as vagas na fase de grupos já são 6, né? Sim, porque o Atlético entra pela Copa do Brasil, o Flamengo entra como campeão da América. Não entra numa vaga nacional, ele entra na vaga internacional da Conmebol. Exatamente. Aí via brasileiro, as fases de grupo seriam ocupadas por Santos, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Brasil 1, 2, 3 e 4. E aí a fase da pré-Libertadores aqui. Olha, isso significa o seguinte: vai se preparando, hein? Olha o peso que está se transformando a Libertadores 2020. Hamilton Rodrigues e Paulo Lima. Corinthians, Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras, Santos e Flamengo. Só tem peixe grande representando o Brasil. Eu acho que um fator importante ser ressaltado aqui, Calheiros e amigos, é o seguinte: não dá para relaxar. Quem acha que pode ficar relaxado porque tem essa situação de G8, pode cair do cavalo. Porque a gente está vendo um Goiás chegando aí, que pode ameaçar, faltam 4 rodadas aí. Mais. Eu acho que o Bahia sucumbiu nessa rodada. Muito mais. Fez um bom jogo ontem, mas perdeu. Era um confronto direto aí, né? Para ver quem podia ameaçar. Era confronto direto. O Bahia perdeu o confronto direto. Exatamente. Subir, né? Agora, gente, vamos ser realistas aqui, ó. Na comparação Goiás com esses 3 times aqui, Corinthians, Internacional e São Paulo, hoje o Goiás joga mais bola que os 3. Joga mais bola, tem mais ímpeto, né? O Goiás, dentro de campo, mostra um pouco mais de espírito de buscar alguma coisa, de almejar. Porque a visão que eu tenho é que os 3
aqui, São Paulo, Inter e Corinthians, já sabem que não vão ao G4, né? E já estão meio que se conformando com a subida do Atlético Paranaense para estacionar entre quarto ou quinto. Então, faz com que eles, bom, já estamos na Libertadores, independentemente da fase, estaremos lá. Sim. Então, largou meio que o campeonato de uma forma para deixar em piloto automático, que aí o grande problema. Porque o Goiás não tem piloto automático. O Goiás engatou a quinta, amigo. Tem que jogar. Goiás tá dando seta ali na esquerda.